Olá pessoal, agora vamos criar mais um projeto em Arduino e dessa vez nós vamos programar três botões para controlar o LED. Toda vez que a gente pressionar o botão ele vai acender, cada um com seu LED correspondente, certo? Para isso a gente vai precisar de uma placa de ensaio grande, só que aqui a gente tem uma placa de ensaio média, então a gente vai vir aqui em componentes, colocar todos e vamos buscar a placa de ensaio grande, certo? Que é essa placa de ensaio aqui maior. Então vamos adicionar a nossa placa de ensaio dentro da nossa área de trabalho. Vamos precisar também do Arduino Uno. Vamos aproveitar que ele está selecionado e vamos girar o nosso Arduino para que o cabo USB fique aqui na direita. Muito bem, ótimo. Agora vamos pegar LEDs, né? Vamos pegar aqui três LEDs. Então vamos procurar aqui nos componentes e vamos adicionar a posição do nosso LED, tá? Aqui no caso a gente vai colocar o LED na perninha 11, mas vocês podem colocar em qualquer posição, tá? Esse LED aqui, o primeiro, eu vou colocar a cor verde. Uma vez feito isso, eu vou pegar um outro LED, né? E vou colocar aqui na perninha 28 e 29. Vou alterar a cor do LED para amarelo, tá? Vocês podem alterar a cor que vocês desejarem. E vamos pegar um último LED e colocar aqui na posição 50, ok? Muito bem, um bem afastado do outro. Por quê? Porque a gente vai precisar adicionar os resistores e os botões, até para ficar mais visível para a diagramação do nosso circuito. Agora vamos pegar os resistores, vamos pegar aqui um resistor, vamos alterar o valor da resistência para 220 ohms, 220 ohms, certo? E vamos girar ele, vamos deixar ele deitado na horizontal aqui, assim, ok? Muito bem, feito isso, agora vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, observe que eu copiei aqui o nosso resistor e nós temos três resistores para os três LEDs. Vamos pegar aqui e sempre colocar a perninha do nosso resistor, o terminal 2, no catodo do LED. Vamos colocar numa linha abaixo. Observe que ele começou com a letra A, que é correspondente aos LEDs, e na letra B, aqui a gente coloca o terminal 2 do resistor no terminal catodo do LED. Vamos repetir esse procedimento para os outros LEDs. Ótimo, muito bem. Então, todos no terminal catodo do LED. Observe que eu estou fazendo a ligação dessa maneira. Ok? Muito bom. Feito isso, agora a gente vai pegar botão. E aí a gente tem dois tipos de botão, né? A gente tem um botão com 4 terminais e temos um interruptor deslizante, né? Tipo uma chave de liga e desliga. A gente vai usar nesse projeto o botão com 4 terminais, certo? E esses botões a gente também vai precisar de resistor, tá? Mas vai ter um valor de resistência um pouco diferente. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso botão e a gente vai colocar ele aqui, bem afastado, ligando a linha E da placa de ensaio, tá? Na linha F. E aqui eu coloquei pulando um pino. Muito bem. Observe que eu deixei bem separado do resistor e do LED para poder ficar mais visível. Agora eu vou pegar um outro botão, né? E vou colocar aqui, nesta posição. Vou pegar um outro botão e vou colocar aqui nesta posição. Muito bem. Feito isso, agora a gente vai pegar um outro resistor. Vamos pegar aqui o nosso resistor. E esse resistor, por enquanto, vamos deixar de 1K ohms, tá? Por quê? Porque o botão a gente vai pressionar e ligar. Então a gente não necessariamente vai ter um valor de resistência baixo. A gente precisa de valores altos. Então a gente precisa de 1K ohms ou até mais. A gente vai alterar aqui a posição do nosso resistor e vamos colocar ele
na segunda perninha do botão, ou seja, no terminal 2A de cada botão. Então, a gente vai pressionar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, e agora a gente vai colocar ele dessa maneira, na linha J aqui da nossa placa de ensaio, sempre no terminal 2A, ok? Vou colocar agora ele no outro botão, vou colocar ele no terceiro botão. Muito bem. Então, eu tenho um resistor de 220 ohms para a resistência do LED, para o LED não queimar, e eu tenho um resistor de 1K ohms para os botões. Muito bom. Agora a gente vai fazer as ligações. Para fazer as ligações, né, para fazer o LED acender e apagar, a gente precisa aqui dos terminais 5 volts, né, da nossa placa Arduino e o GND. Então, os 5 volts ele vai ligar aqui na nossa placa de ensaio. Observe aqui no sinal da linha positiva. E vamos alterar a cor do fio para vermelho. Ok? Quando a gente coloca o projeto na prática, na placa de ensaio, normalmente essa placa de ensaio ela não passa a corrente como no simulador. Então é importante vocês fazerem as ligações na metade da placa, para a energia aqui da corrente negativa e positiva passar para o outro lado, certo? Então eu vou colocar aqui uma cor diferente, colocar um marrom, só para poder fazer a ligação, a passagem, né? Lembrar para vocês, se vocês forem fazer na prática, fazer a ligação desses dois terminais aqui, ok? Para poder passar a corrente elétrica, tanto negativa como positiva. Muito bom. E aqui o GND, né? A gente vai ligar no negativo da nossa placa de ensaio. Muito bom. Vou alterar a cor para preto. Certo. Uma vez feito isso, vou deixar um pouquinho mais afastado. Uma vez feito isso, agora a gente vai fazer as ligações. Tá? Todo o sinal negativo, tá? Aqui do nosso botão, a gente vai ligar essas perninhas negativas no terminal 1A. Então, a gente vai pegar esse daqui e vou ligar aqui no terminal 1A do botão, certo? Então, vou fazer o mesmo procedimento para o outro botão, ok? E aqui também. Então, liguei aqui a corrente negativa, né, do nosso Arduino, observe que está passando, para os terminais 1A do botão. Certo. E agora, a corrente positiva, eu vou ligar no resistor, certo? A positiva ela está aqui embaixo. Então, eu vou ligar a positiva aqui. E vou alterar a cor do fio para vermelho, para indicar que ele é positivo, certo? Corrente positiva. Então, vou ligar aqui, vou pegar esse outro fiozinho e ligar aqui. Vou deixar até um pouquinho inclinado assim para ficar visível as ligações, certo? E vou ligar aqui o outro no terceiro botão, no terceiro resistor. Muito bom. Agora, eu vou pegar essa corrente positiva que está aqui e vou ligar lá para o outro lado da minha placa de ensaio para poder passar a energia para o outro lado, certo? Vou fazer a ligação conforme eu fiz a ligação aqui na placa, no simulador, né? Vou fazer as ligações aqui de um lado para o outro, caso eu queira fazer esse projeto na prática, e vou alterar a cor dos fios para cinza, que nem eu fiz aqui embaixo. Muito bom. Feito isso, agora a gente vai fazer as ligações dos LEDs, né? Então, para fazer as ligações dos LEDs, primeiro eu preciso configurar, terminar de configurar aqui, a posição digital, né, os pinos digitais para programar os botões. Então, observe que eu coloquei aqui a corrente negativa no terminal 1A e a corrente positiva, né, no terminal 2A. Para poder ligar os botões, a gente pode usar qualquer uma dessas portas digitais do Arduino. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, o meu botão aqui, eu vou ligar no pino 2. Então, vou clicar aqui no pino 2 digital,
Vou adicionar esses pontos para ficar melhor para visualizar, certo? E vou ligar aqui na perninha, ó, nesta perninha do botão, ou seja, no terminal 2B. Vou ajustar e vou alterar a cor aqui desse botão para vermelho. Muito bem. Feito isso, agora eu vou ligar o pino 3 digital, tá? No verde. Vou ligar aqui, pino 3. Vocês podem colocar em qualquer botão. Vou adicionar esse botão aqui que já está próximo. Terminal 2A. Ó, 2B, no caso do botão. Muito bem. Vou alterar a cor para verde. Ok? E agora vamos colocar o pino 4 digital. Vou ligar aqui para o botão do meio, no terminal 2B. Ok? E aí eu vou ligar, vou colocar a cor do fio para amarelo, para fazer referência aos LEDs que eu coloquei aqui. Muito bem, observe a posição dos fios de cada um, tá? Vocês podem alterar a posição dos fios nos botões, para poder ter uma lógica, né? Primeiro esse botão acende esse, o segundo botão acende o amarelo, o terceiro botão acende o vermelho. Aí é a questão de escolha de cada um. Muito bom. Agora, a gente precisa fazer as ligações dos LEDs, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente primeiro vamos definir aqui a corrente positiva, né? Que está passando lá para o outro lado da placa de ensaio, para a perninha anodo do LED. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa perninha aqui do anodo, na letra B da nossa placa de ensaio, e vamos ligar ele aqui, para poder passar a corrente positiva do nosso Arduino. Então, vamos alterar a cor do fio para vermelho, e vamos fazer isso em todos os outros pinos dos nossos LEDs. Então, vou adicionar aqui corrente positiva, vou adicionar aqui corrente positiva. Muito bem. Agora, onde está ligado o catodo, que está ligado no terminal 2 e passa para o terminal 1, eu vou colocar nos pinos digitais da placa Arduino, 11, 12 e 13. Então, eu vou pegar aqui o meu pino 11, tá? Vou clicar, vou adicionar os pontos para poder fazer uma curva aqui. Vou adicionar os pontos e vou pegar e vou adicionar ele aqui. Observe que eu estou adicionando ele para poder fechar o circuito. Então, esse pino ele está ligado no anodo, a corrente positiva do Arduino, e esse daqui, né, que é o terminal, o catodo, que passa para o resistor, está ligado no pino 11 da placa Arduino. Vou ajustar aqui os fios para organizar. Muito bem, vou alterar a cor do fio para amarelo, para fazer referência ao LED, né? E agora vou adicionar o 12 e o 13. Então, vem aqui, clico no 12, adiciono os pontinhos, e vou ligar ele agora lá no outro LED, no terminal, né, do resistor do outro LED. Então, ele está fechando o circuito para cá, o catodo, para poder fazer a ligação no pino do Arduino, e fecha o circuito no anodo do LED, na corrente positiva, certo? E aí, por último, vamos alterar a cor do fio, né, para verde, para poder fazer a ligação. E agora vamos fazer a ligação do pino 13. Então, vamos adicionar aqui um pontinho, mais um pontinho, mais um pontinho, e aí eu vou colocar no terminal aqui do nosso LED vermelho. Então, ele faz a ligação
puxa aqui do catodo, passa para o resistor que faz a ligação no pino 13, certo? E aí, para fechar o circuito, né, e o LED acender, a gente vai pegar o anodo, ligar na corrente positiva, que vai vir a positiva dos 5 volts do Arduino. Muito bem. Feito isso, observe todas as ligações, tanto dos botões, né, como dos LEDs, para poder a gente partir para a programação. Ok, agora vamos alterar, né, o nome do projeto. Vamos colocar aqui 3 botões e 3 LEDs. E vamos programar. Vamos clicar lá em código. Vamos alterar o modo de edição para texto, continuar, e vamos pressionar Ctrl A, Delete para apagar essa programação. Primeiro a gente vai configurar os pinos, né, onde está os LEDs, ou seja, 11, 12 e 13. Então a gente vai definir aqui as variáveis, const, int, e a gente vai colocar LED pin 1 igual a 13. Ou seja, a gente está definindo aqui que o pino do LED está na porta digital 13 do Arduino, certo? A gente pode copiar isso daqui, ok? Dá um Ctrl V, Ctrl V. Então a gente tem a posição 13 que está ligado no LED, 12 que está ligado no outro LED e 11 que está ligado no outro LED. Então a gente vai colocar aqui em decrescente, 12 e 11. Muito bem. Agora, a gente vai criar as variáveis constantes para os botões. Então, a gente vai colocar const, int, botão, só que sem acento, 1, igual, onde estão os pinos dos botões. A gente sabe que os pinos dos botões estão ligados nas portas 2, 3 e 4. Então, observem aqui. 2, 3 e 4. Então, a gente vai colocar aqui pino 2. Vamos copiar esta linha. Como a gente tem 3 botões, a gente vai alterar. Botão 1, pino 2, botão 2, pino 3, e botão 3, pino 4. É isso? Pino 2, pino 3, pino 4. LED 1, LED 2, LED 3. Muito bom. Só que a gente precisa também configurar o estado do botão para ver se ele está pressionado, né, para acender, ou não pressionado para ele apagar. Então a gente vai criar mais variável, só que dessa vez não vai ser constante, a gente vai criar apenas inteira para ver se o valor está ligado ou desligado. Então a gente vai criar aqui uma variável do tipo inteira para verificar o estado do botão. Sem acento, né, a variável não aceita acento. Então estado do botão. Tem uma observação aqui. Aqui a gente colocou LED pin 1, né? Só que aqui a gente tem que alterar o pin para 2 e para 3, porque a gente tem 3 LEDs, né? Não temos apenas um. Então, 1, 2 e 3, 3 LEDs, 1, 2 e 3, 3 botões, e aqui o estado do botão também. A gente vai colocar o estado do botão 1, ele começa desligado, certo? E aí a gente pode copiar essa linha. O estado do botão 2 começa desligado e o estado do botão 3 começa desligado. Então, todos os LEDs começam desligados. Ele só vai ligar quando eu pressionar em cima dele. Então, observe que eu criei a variável, né? Vou até colocar aqui um comentário, vou colocar barra, barra. Então, variáveis dos LEDs, dos pinos dos LEDs, né? Dos LEDs. Ok? Aqui são as variáveis do botão, dos botões. E aqui embaixo a gente tem as variáveis do estado do botão.
dois botões, certo? Para adicionar comentário, em C++, basta você colocar //. Muito bom. Então, feito isso, agora a gente vai configurar, né, o nosso setup. Então, a gente vai colocar aqui void setup, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, e aí a gente vai definir onde está ligado cada um dos pinos, né? Se ele está como entrada ou como saída. O botão, né, é um componente de entrada, né? Então, quando eu pressiono ele vai alterar aqui o estado dele para 1. Ele começa desligado, né, com o estado 0. Quando eu pressiono, ele fica como 1, ou seja, ele é input, ele é entrada. Os LEDs, né, eles são saída, ou seja, ele vai acender ou apagar, conforme o estado do botão. Então, a gente vai definir aqui o modo do botão através da função pinMode, que você já conhece, abre parênteses, e a gente vai pegar o LED, né, o LED do pino 1, que está aqui em cima, LED pin 1, e aí a gente vai colocar ele, definir ele como saída, output. Ok? Então, definimos os LED, o primeiro LED como saída, e temos também o botão. Então, vamos definir o modo do pino do botão, que é o botão 1, como entrada. Certo? Então, LED, que é o primeiro LED aqui da porta 13, ele está como saída. O botão 1, que está na porta 2 do Arduino, está como entrada, ou seja, quando eu pressionar aqui o botão, ele vai acender o LED. Ok? Feito isso, a gente pode copiar essas duas linhas, dar um espaçamento entre elas, né? E aí a gente vai alterar aqui apenas o número do pino da nossa variável. Então, segundo LED, segundo botão. Porque eu sei que o LED é saída e o botão é entrada. Eu tenho mais outro LED e outro botão, que vai ser o 3. O LED como saída, o botão como entrada. Muito bem. Feito isso, agora a gente vai fechar aqui a nossa chave do nosso setup, ok? E vamos colocar agora em loop. Então a gente vai colocar void loop, né? Vamos configurar aqui a função de loop. E aí a gente tem a questão da leitura do botão, para ver se o botão está ligado ou desligado. Observe que a gente em nenhum momento usou aqui o estado do botão dentro do setup. Aqui a gente apenas definiu o modo de pino, se ele vai ser entrada ou saída. Entrada vai ser o botão e saída vai ser o LED. Aqui a gente vai colocar estado, botão 1. Observe aqui o estado do botão 1. Ele vai pegar a leitura digital, ou seja, digital read, do botão, ou seja, a leitura digital do estado do botão, se ele está desligado ou ligado. A gente vai colocar botão 1. Certo? Então, o estado do botão 1 vai fazer a leitura quando eu pressionar o botão que está ligado no pino 2, 3 e 4. Aí eu posso copiar essa linha e apenas alterar o número do botão. Então, o estado do botão 2 vai ser referente ao botão 2 e o estado do botão 3 vai ser referente à leitura digital do botão 3. Ok? Muito bom. Feito isso, nós definimos aqui, né, que conforme a gente pressionar o botão, dependendo do botão, se vai ser 1, 2 ou 3, ele vai acender os LEDs. Mas quais LEDs que vão acender? Aí a gente precisa criar uma situação. Então, a gente vai vir aqui, vamos criar uma função condicional. Então, se, abre parênteses, o estado do botão 1, se o estado do botão 1 for igual a alto, ou seja, se ele estiver pressionado, então ele vai acender.
Então, vou colocar aqui, digital, right. Vou pegar o LED, que está aqui em cima, né? O LED do pino 1. E vou colocar ele como alto. Certo? Então, toda vez que eu pressionar o botão 1, que é o vermelho, eu vou ligar aqui o meu LED do pino 1, que é o pino 13, que está no fio, né, no LED vermelho. Muito bem. E aí eu fecho chave aqui, se isso aqui for verdade. Caso contrário, então vou colocar caso contrário. Vou abrir uma outra chave aqui. Eu vou colocar digital right desligado. Digital right, LED pin 1 como low, ou seja, desligado. Certo? E aí é só repetir. Então, recapitulando, nós criamos as variáveis dos pinos dos LEDs 11, 12 e 13, que está na placa Arduino. Criamos as variáveis dos botões 2, 3 e 4, que está aqui nos pinos da placa Arduino. E configuramos o estado do botão para ver se ele está desligado, né, que recebe o valor 0, ele começa desligado, ou ligado quando eu pressionar o botão que recebe o valor 1. Definimos os LEDs como saída para ele acender ou apagar, e definimos o modo do pino dos botões como entrada, ou seja, que ele vai pressionar, que a gente vai pressionar. Dentro do loop, nós fizemos a leitura do estado do botão através da função digital read, né? Uma leitura digital, quando o botão 1, 2 e 3 estiver pressionado. Então, se o estado do botão 1 estiver pressionado, ou seja, estiver ligado, ele vai acender aqui o LED do pino 1. Caso contrário, se o estado do botão estiver desligado, o LED não acende, o LED apaga. Então, a gente pode repetir isso, né? Vamos copiar isso daqui, Ctrl C, e vamos criar outras situações. A gente vai dar um Ctrl V aqui. Se o estado do botão 2 estiver ligado, ou seja, se o botão estiver pressionado, né, o LED do pino 2 ele vai ficar ligado. Caso contrário, o LED do pino 2 permanece desligado. Aí eu vou copiar mais uma vez, né? Se o estado do botão 3 estiver ligado, o LED do pino 3, esse LED do pino 3 aqui é a variável referente a pino 11 do Arduino, tá? Ele vai estar ligado. Caso contrário, o LED do pino 3 ele vai ficar desligado. Ok? Então a gente criou aqui 3 situações, né? Uma para o estado do botão 1, o outro para o estado do botão 2 e o outro para o estado do botão 3, se ele está pressionado ou não. Ok? Então a gente colocou chave aqui, observe que tem uma chave principal aqui do loop. Então aqui no final eu tenho que fechar. Vamos ver se está tudo certo. Se estiver tudo certo, toda vez que eu pressionar o botão, né, um LED vai acender. Quando ele estiver não pressionado, ele vai apagar. Vamos ver se o código está totalmente correto. Vamos iniciar aqui a simulação. Ó, aparentemente o código está totalmente correto. Agora a gente vai, né, pressionar o botão e o LED tem que acender. Então primeiro eu vou pressionar esse botão aqui. Observe que o LED verde acende. Toda vez que eu mantenho o botão esquerdo pressionado, ele acende. Se eu solto, ele apaga. Agora o amarelo e o vermelho.